Eu sou Gustavo Bredoff, especialista em estética avançada e estética íntima masculina. Atuo há mais de uma década na área da saúde, beleza e estética. No programa Gustavo Bredoff News de hoje, vamos falar sobre um assunto muito polêmico. E para quem acha que aumento peniano é bobagem, no ano passado, a Sociedade Brasileira de Urologia divulgou uma pesquisa sobre a saúde e a sexualidade masculina. Este estudo foi realizado pelo Instituto IDEA com 1,5 mil brasileiros de 40 anos ou mais, de diferentes regiões do país, e mostrou que 26% dos homens estão parcialmente insatisfeitos com o tamanho do pênis e 8,1% estão totalmente insatisfeitos. A pesquisa revela um importante recorte da nossa sociedade, com homens que não aceitam o próprio corpo, mas diferente das mulheres que buscam alternativas, como aumentar seios, os glúteos com próteses de silicone. Ainda tem vergonha de falar sobre o assunto. E para começar, eu quero trazer para vocês algumas perguntas que a gente mais recebe no consultório no dia a dia. Como que é feito esse procedimento? A harmonização peniana, a bioplastia peniana, é um procedimento que é feito em consultório sob anestesia local. É um procedimento que leva em torno de 30 a 40 minutos. Ele é aplicado ácido hialurônico, um procedimento o qual ele é extremamente seguro, é feito sob anestesia local, como eu já falei para vocês, no consultório, com alguns cuidados pós, que dependem muito de cada paciente. Cada paciente é único e precisa-se sempre fazer uma avaliação antes. Outras perguntas que eu recebo: mas doutor, como que deve ser, como é injetado no pênis? Eu tenho essa dúvida. O ácido hialurônico, ele é aplicado sobre uma camada chamada fáscia de Dartos. É uma camada que nós temos abaixo da primeira pele do pênis, o qual a gente aplica o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é reabsorvível, ele é biocompatível com o nosso organismo. Então significa o quê? Que esse produto não tem rejeição. Nós possuímos no nosso próprio organismo ácido hialurônico. Então significa que nós não vamos ter nenhum efeito colateral a esse produto aplicado. Outras perguntas que a gente recebe: como saber se eu posso fazer ou não esse procedimento? Primeiramente, você deve marcar uma consulta, tem que ter uma avaliação. Nós temos duas opções. Nós temos a opção da consulta online e nós temos a opção da consulta presencial também no consultório. Atualmente a gente atende em Canoas e também no Rio de Janeiro. É um procedimento que a gente consegue fazer avaliação online, o qual eu digo para vocês mais ou menos a quantidade de produto que vai ser utilizado, explico todo o procedimento, como que esse procedimento funciona, todos os prós e contras do procedimento. O aumento peniano é um assunto que gera muita curiosidade, muita polêmica e muito tabu. Muitos homens me procuram no consultório porque se incomodam com a região peniana. Porém, têm vergonha de falar sobre o assunto. Nós, homens, muitas vezes vamos no mictório, no futebol, na academia ou na praia e a gente se compara. E a gente se compara com outro homem e fica pensando assim: poxa, por que eu nasci assim? Né? Por que o fulano é maior que o meu? Gente, o homem se compara. Só que o homem é diferente da mulher, que chega e diz assim: amiga, a mulher já faz assim, já levanta, ó, amiga, meu peito tá pequeno, já mostra. O homem não vai fazer isso para outro homem. Então é onde fica aqui, fica na cabeça e fica com aquilo remoendo, se comparando, sem até mesmo entender que existem dois tipos de órgão. Existe o órgão que é o pênis chamado shower e o pênis chamado grower. O que é isso? Qual a diferença entre shower e entre grower? Shower é um pênis mais alongado, que quando em ereção, ele só aumenta de tamanho.
e não aumenta calibre, não aumenta, não duplica, não triplica como o grower. O grower já é o pequenininho que duplica, triplica tanto de circunferência quanto de tamanho. Uma das perguntas que eu mais recebo: tem idade mínima para fazer o procedimento? Gente, não existe idade mínima. Porém, até os 18 anos de idade, a gente ainda está em crescimento. Então, a partir dos 18 anos de idade, pode-se fazer o procedimento, mas isso depende muito de uma avaliação, de uma consulta, de entender um pouco o que incomoda esse paciente. Como eu falei desde o começo, cada paciente é único, cada paciente tem uma determinada patologia, cada paciente tem uma determinada dor, o qual a gente vai tentar ajudar na área da estética. Uma das outras perguntas que a gente recebe bastante: bom, doutor, quanto eu aumento com ácido hialurônico? Gente, isso depende muito, cada paciente é único. Cada paciente tem uma quantidade do músculo peniano, tem uma quantidade de flacidez, tem uma quantidade de espessura da pele, então isso é muito particular de cada paciente. Tem o paciente que ganha em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, vai até 5 centímetros. Mas isso depende muito de cada paciente. Outra coisa, é um procedimento que a gente pode fazer mais de uma vez. Digamos assim, eu faço o procedimento hoje, damos um intervalo, em torno de 45 dias, você volta no consultório para revisão. Pá, doutor, eu gostei, ficou ótimo. Você retorna daqui um ano e meio. Pá, doutor, será que não tem como dar mais, aumentar um pouco mais? Se você tiver espaço, se você tiver flacidez, se a gente tiver como preencher mais um pouco, a gente coloca mais alguns ml. E aí sim, a gente vai aumentando gradativamente. Vamos fazer um comercial e já voltamos. Bem-vindo à clínica do Dr. Gustavo Bredoff Estética Avançada, um espaço moderno comandado por um especialista reconhecido nacionalmente e referência em harmonização facial e também em estética íntima masculina. Dr. Gustavo atende desde artistas, influencers, pacientes que buscam resultados naturais com personalidade, com unidade em Canoas e também na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Destaca-se um tradicional Botox Day, o qual é realizado na última sexta de cada mês com condições exclusivas e atendimento diferenciado. Venha para a clínica do Dr. Gustavo, onde a ciência e a beleza e o prestígio se encontram. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa unidade Microsul aqui em Sapucaia. Voltamos com a edição especial do programa Gustavo Bredoff News, que hoje aborda um tema muito importante: a harmonização íntima masculina, ou o famoso preenchimento peniano ou aumento peniano. No primeiro bloco, expliquei um pouco sobre o procedimento, como é feito, a diferença entre shower, entre grower, né? Mas existem muitas outras dúvidas a serem apresentadas que eu recebo diariamente no consultório. Uma delas é: o procedimento dói? É feito sob anestesia? Anestesia local? Que tipo de anestesia é feito? Bom, primeiramente é feito com uma anestesia local. O procedimento ele é completamente indolor. É muito simples de se fazer o procedimento. Você pode sair após fazer o procedimento, você segue normalmente. Eu tomo algum medicamento? Não, você não toma medicamento algum. A gente faz o procedimento, você sai dirigindo, a gente recebe pacientes de todo o estado ou fora do Brasil. Posso dirigir? Posso caminhar? Preciso trazer acompanhante? Não precisa, gente. É como eu fosse preencher um lábio, um mento, uma mandíbula. A gente preenche a região íntima. É muito simples e muito tranquilo o procedimento. Outras perguntas que a gente recebe: doutor, quanto tempo posso ver a diferença?
O resultado é imediato? Bom, a diferença, a gente tem um resultado já imediato, mas é um procedimento que leva até 30 dias para cicatrizar. Após 30 dias nós temos o resultado final, mas você já sai com o resultado imediato, nós já temos um pós-imediato. Mas ao longo do tempo o produto vai se acomodando, tem alguns pós que você tem que seguir, algumas massagens, algumas orientações, que nós já vai ser as próximas perguntas e eu já trago isso para vocês. Outra dúvida, é um procedimento permanente? Quanto tempo tem de duração? Não, pessoal, nós utilizamos ácido hialurônico, o mesmo que a gente preenche mento, o mesmo que a gente preenche lábio, por isso tem uma durabilidade de 1 ano, 1 ano e meio, até 18 meses. Mas a durabilidade depende muito do quê? De cada paciente, da saúde do paciente, da ingestão de água do paciente. Então é importante a gente sempre cuidar isso também. Outra dúvida que a gente recebe bastante. Doutor, gostei do resultado. Posso aplicar mais ou menos em 18 meses? Aquilo eu já expliquei para vocês mais ou menos. Não. Se você gostou do resultado hoje, está 100% satisfeito, eu recomendo a cada ano você aplicar, porque assim o produto não vai absorver nunca e a gente vai colocando aos poucos, não precisando colocar a mesma quantidade que a gente colocou na primeira vez. Doutor, e se eu não gostar do resultado, o que eu posso fazer? Existe alguma solução? Sim, gente, existe uma enzima, o qual nós aplicamos na região e a gente consegue retirar todo o produto. Então é algo muito seguro, indiferente dos tratamentos que antigamente nós tínhamos, indiferente da aplicação de gordura, tá? Porque também se utilizam gordura para aplicação e também pode ser utilizado, que se utilizavam antigamente, mas não é recomendado, o conhecido PMMA. A gente não utiliza produtos permanentes devido a isso. Se o paciente não gosta, o que faz? Tem que abrir o pênis, retirar tudo. Mas não. Nosso produto é ácido hialurônico, o mesmo que nós preenchemos mento, lábio, mandíbula. E com uma enzima que a gente aplica diretamente, a gente consegue absorver totalmente todo aquele produto e o pênis volta da maneira que era. O assunto é complexo, mas precisamos fazer uma pausa e já voltamos. Somos uma ótica multimarcas. Trabalhamos com todas as marcas de lentes do mercado, sempre priorizando a alta tecnologia na confecção dos seus óculos. Com a inteligência artificial, conseguimos resultados incríveis, tanto nas lentes solares como nas de receituário. Estamos localizados na Avenida Berlim, 832, bairro São João, Porto Alegre. Nós somos a fábrica dos óculos. Atenção, seus pulguentos! Eu sou o Capitão Cara de Mal. Estou passando aqui para te convidar para viver uma experiência pirata. Então traga a sua tripulação para o Cara de Mal. Poderia ser só uma pizzaria temática, mas isso é Cara de Mal. Voltamos para o nosso último bloco com algumas perguntas e respostas sobre o aumento peniano. Um dos maiores medos dos homens que tem no consultório dia a dia, posso ficar impotente? Gente, é um procedimento muito seguro, como eu falei para vocês, fazendo com o profissional certo. É um procedimento que não vai nem no corpo cavernoso, nem no corpo esponjoso e nem na glande. Então, por isso, não muda a sensibilidade, não tem risco de você ficar impotente, porque nós não entramos na artéria, nós não entramos na veia, nós aplicamos na fáscia de Dartus, na fáscia de Buckey, que é uma parte acima do corpo cavernoso, o qual ali que a gente deposita o ácido hialurônico e depois a gente vem acomodando o produto. Então pode ficar tranquilo que impotente você não vai ficar com o procedimento, mas ressalto aqui, fazendo com o profissional certo. Doutor, isso pode causar infertilidade? Gente, não pode causar infertilidade, porque é um procedimento seguro e ele não vai nem dentro do corpo cavernoso, nem dentro do corpo esponjoso, como eu havia explicado para vocês.
Outra coisa, tem algum risco? Quais são os tipos de risco desse procedimento? Como qualquer procedimento, existe risco sim. Porém, como eu explico muito no consultório, 50% é o meu trabalho, 50% é o seu em casa pós-procedimento. Primeira coisa que nós homens fizemos errado, que fomos ensinados errado, e 90 ou 99% dos homens fazem, vão ao banheiro fazer xixi e esquecem de lavar as mãos. Agora, eu acabei de encostar nesta mesa. Quantas pessoas encostaram nessa mesa? Eu acabei de subir o elevador da RS Play. Quantas pessoas tocaram ali? E eu tô louco para fazer xixi. Eu vou no banheiro, eu vou lavar a mão ou eu já vou direto fazer xixi? 90 a 99% das pessoas já vão direto fazer xixi. E acabam contaminando. E se nós temos algo aberto, né? Como um furinho que a gente faz para entrar com a cânula. Nós temos uma porta de entrada. Essa porta de entrada, ali há risco de quê? De bactéria, de vários tipos de bactéria que se encontram nas superfícies, né? E a gente pode sim contaminar e aí sim ter problema, ter que tomar antibiótico, a gente ter que drenar o produto, todo esse processo. Então existe sim o cuidado pós o procedimento. E eu gosto sempre de trazer isso. Atualmente, pessoal, eu já atendi mais ou menos mais de 1000 pacientes, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro. E eu sempre recomendo para todos os pacientes os cuidados. Vocês saem do consultório com todas as orientações. Não pode fazer isso. Quais são as orientações pós, primeiramente, né? São 10 dias sem relação sexual, sem você poder penetrar. São 5 dias sem poder fazer exercícios físicos das pernas, somente membros superiores. 5 dias mantendo os curativinhos que a gente coloca na região. 10 dias ou mais mantendo a massagem. Então, são coisas importantíssimas que os pacientes devem seguir. Outra coisa, acabei de falar para vocês, lavar as mãos. Então, olha a importância de fazer o pós, a importância de seguir as orientações pós-procedimento. Muitos pacientes esquecem dessas orientações e elas são importantíssimas. Outra dúvida que a gente tem recebido bastante no consultório: eu preciso internar para fazer? É necessário internação? É preciso fazer o procedimento em um hospital? Não, gente. É um procedimento que é feito no consultório, sob anestesia local, em torno de 30 a 40 minutos. É um procedimento muito tranquilo, muito seguro. A gente faz todos os cuidados de esterilização para fazer o procedimento, pode ficar bem tranquilo, porque é um procedimento muito rápido, tranquilo e seguro de fazer. O aumento peniano ainda é um tabu por padrões impostos pela sociedade. Mas, para a nossa sorte, esse cenário está mudando. Trouxe aqui algumas das principais dúvidas que recebo no consultório todos os dias. Mensagens enviadas pelas redes sociais, no consultório, no WhatsApp também, né? Mas acho importante falar que o procedimento, muito mais do que estética, mexe também com a saúde mental, com a qualidade de vida do homem. E por isso deve ser visto com mais sensibilidade, discutindo sobre o assunto quando houver dúvidas, porque, gente, é algo que mexe diretamente com o psicológico do paciente. Muitos pacientes carregam isso uma vida toda. Muitos pacientes se comparam desde a escola, desde o futebol, e se incomodam com isso. E são umas pessoas, às vezes, frustradas no dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento. Muitos pacientes que eu atendo têm vergonha de ficar pelado na frente da sua esposa. Imagina isso, gente. Da sua parceira, do seu parceiro. Muitas pessoas têm vergonha de colocar uma sunga na praia, porque não se sentem bem, porque se comparam. E com a internet hoje, é muito mais fácil a comparação da internet, que muitas vezes é feita uma foto na IA, mas a pessoa traz tudo isso aqui e se compara e vem sendo frustrado na vida. Por que eu sou assim? Por que eu nasci assim?
E com a estética íntima a gente consegue melhorar, a gente consegue dar esse aporte para o paciente, o qual o paciente se sente melhor. Gente, é tão legal cada dia no consultório eu receber mensagens dos pacientes: muito obrigado, você mudou a minha vida. Muito obrigado, eu estava me separando e você fez isso e automaticamente mudou o meu relacionamento. Muitos pacientes trazem: doutor, tu colocou algum tadalafila, algum tipo de medicamento? Porque tô muito mais viril. Não, gente, é o psicológico. Quem manda no nosso órgão, na maioria das vezes, quase 99%, é o nosso psicológico. E para fechar o nosso programa de hoje, eu quero deixar para vocês, né? Hoje eu tenho consultório na região aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. Também atendo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vou deixar para vocês o nosso WhatsApp, né? Que é o 5199-515-1970. E também espero que tenha gostado deste programa especial. E se ainda não conhece meu trabalho, te convido a me seguir lá no Instagram, @dr.gustavo-bredoff. Te espero na próxima semana com mais informações e novidades. Até lá! Sou o Dr. Gustavo, especialista em estética avançada e também estética íntima masculina. Trabalhamos com um procedimento à base de quê? De ácido hialurônico. O que é essa aplicação? O qual nós conseguimos melhorar a região íntima, principalmente a nível de quê? De circunferência. Nós aplicamos ácido hialurônico nessa região aqui, o qual nós conseguimos ganhar principalmente a nível de circunferência. A gente consegue notar que nesse pênis aqui, a gente não tem o quê? O preenchimento, então ele é um pênis mais fino, né? E aqui, aonde a gente coloca na camada, na chamada fáscia, que é um músculo que nós temos aqui, um músculo peniano, nós colocamos entre a fáscia de Dartus e a fáscia de Buck, o qual a gente ganha essa extensão e conseguimos manter essa projeção. Em modo flácido, o paciente tem um ganho em circunferência e também ele se desprende mais do corpo devido à colocação de ácido hialurônico nessa região, melhorando em volume, melhorando a aparência, principalmente em modo flácido. E em ereção, nós ganhamos o quê? Circunferência. É um procedimento feito aqui na clínica, minimamente invasivo, super tranquilo de se fazer sob anestesia local. Em torno de 40 minutos o paciente faz, após pode ir embora, seguir as recomendações e tudo certo. O procedimento dura em média 1 ano, 1 ano e meio. Por quê? Isso depende de cada paciente. Cada paciente é único. Quanto mais a gente cuidar da nossa saúde, mais o procedimento vai durar. Com o procedimento, nós nos sentimos mais autoconfiantes. Isso melhorando a região e muitos pacientes relatam. Nós não aplicamos diretamente para a ereção, mas ele tem esse efeito que o paciente gosta muito. Então, bora fazer essa avaliação.